Bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, caras e caros ouvintes. Bom dia, professoras e professores do CEPI de Aplicação. Bom dia, alunas e alunos. Bom dia a toda a comunidade que nos ouve. Bom dia, Gerlânia. Bom dia, Igor. Bom dia aos nossos assistentes, técnicos de hoje daqui da Web Rádio CEPI de Aplicação. Bom dia aos nossos convidados, a professora Viviane, que foi nossa convidada, infelizmente ela não pôde vir, mas eu sei que ela vai nos escutar depois. E ao professor Valdir Especiano, obrigada aos dois pela participação e contribuição. Eu sou Paula Junqueira, mãe, professora de Geografia da UEG de Corá, membro do Conselho Escolar do CEPI de Aplicação e apresentadora do programa Socializando. Eu quero começar o programa agradecendo, como sempre faço, a equipe do CEPI de Aplicação pela parceria com o Laboratório de Pesquisa, Extensão e Ensino de Geografia, que está aqui na sala conosco, idealizadora e coordenadora do projeto Web Rádio CEPI de Aplicação, dando a autoestima de toda a equipe escolar. Está no ar o programa Socializando, um programa que objetiva revelar a importância da escola pública para as famílias da classe trabalhadora e que ressalta o papel da educação no processo de construção de uma sociedade justa, participativa e solidária. Participem, mande suas dúvidas e sugestões pelo WhatsApp 649-9292-1743 ou pelo número 649-9956-1092 e também nos acompanhem pelas redes sociais. E o tema de hoje, para que a gente possa socializar nessa manhã, será: é primavera? Na verdade, uma pergunta, Clima bom, tempo bom ou dias difíceis no Cerrado? Uma problematização, na verdade, sobre como as nossas vidas têm sido afetadas, e afetam os eventos climáticos e o nosso dia a dia aqui na cidade de Porá, Segundo o IMET, hoje, não sei se esses dados já mudaram, hoje, 21 de setembro de 2023, Iporá terá temperatura máxima de 38 graus e de mínima de 25 graus, um forno, a gente não consegue nem ficar nas sombras. E para deixar esse dia quente, mais leve e esperançoso, e motivar a nossa conversa de hoje com os convidados, nós vamos começar nosso programa ouvindo uma boa música brasileira. E aí, professor Valdir, é assim que a gente faz, para dar umas boas-vindas, a gente ouve boa música primeiro. Vamos ver se a gente consegue lembrar, e conhece os ouvintes, nós que estamos aqui presentes na sala, na rádio de aplicação, a música que a gente trouxe para hoje. Espero que curtam. Sol de Primavera, de 1979, cantada por Beto Guedes. Música boa, Valdir? Uma música para inspirar mesmo. E para conversar hoje conosco sobre esse assunto, sobre a primavera, tempo bom, clima bom, dias difíceis, calor, Nós temos aqui conosco um convidado especial, o professor Valdir Especiano, geógrafo e professor do curso de Geografia da UEG de Corá. Bom dia, Valdir, obrigada por atender o nosso convite. É um privilégio nosso conversar com você aqui nesse programa que você já conhece, A gente tem falado lá no Colegiado de Geografia. Estamos aprendendo, Valdir, todos os dias é um desafio, mas a gente tem conseguido chegar até as pessoas, tem conseguido aprender juntos aqui, e tem os objetivos nós estamos cumprindo. Nós vamos aprendendo todos os dias, Seja muito bem-vindo. E antes da gente começar com a temática, eu queria que você se apresentasse, para os nossos ouvintes. Quem é o professor Valdir? O que ele pensa? Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio CEPI de Aplicação. Bom dia a quem está aqui no estúdio, a professora Alessandra, o Igor, nosso aluno, a Gemima. Ela não gosta muito de mim, mas ela vai ouvir. A Gerlânia, e muito obrigado a Paula. E a todos os ouvintes, não sei se aqui do colégio, também fora do colégio, que vão ouvir depois. Obrigado pelo convite, Paulo. Espero contribuir com o programa. Bom, quem sou eu? Eu sou um sujeito do mundo. Eu nasci na Grande São Paulo, sou filho de imigrantes, que migraram do Paraná para a Grande São Paulo por conta de um processo agrícola no Brasil, por conta da Revolução Verde. Meu pai saiu da terra, no Paraná, era um agricultor. Cresci na Grande São Paulo. Na adolescência, meu pai retorna do Paraná e eu vou para lá também, para a região de Maringá, no Paraná. Hoje o tema é sobre o Dia da Árvore, por exemplo. Eu vejo toda hora alguém postar alguma coisa, como Maringá é bonito, cheio de árvores, realmente tem problemas lá, mas em relação a isso é muito bom.
Eu fiz geografia em Maringá e depois morei em vários locais. Né? Morei no Mato Grosso do Sul, na entrada do Pantanal, em Pidauana, voltei para o Paraná, morei no interior de São Paulo, em São Carlos, onde eu fiz mestrado, fiz especialização, né? E por fim, faz 18 anos que eu vim para Iporá trabalhar na UEG, depois que eu prestei um concurso para a Universidade Estadual de Goiás, e acabei, hoje, Iporá é o local que eu já morei mais tempo na minha vida de todos os estados que eu morei. Estou aqui, né? Trabalho na UEG, tento atuar dentro de um laboratório, que a gente tenta fazer uma coisa dele, né? O Laboratório de Estudos do Ambiente do Território, LEAT. Cuido de uma estação meteorológica, então, às vezes, você falou dos dados do IMET, né? Nós temos dados na estação ali da UEG. E é isso, acho que é basicamente isso. Hoje eu trabalho com disciplinas da geografia humana, mas minha formação inicial em geografia física, né? Porque foi onde a universidade me deu oportunidade na época. Eu atuava na geografia física na graduação, mas com um pé na geografia humana. Mas é onde apareceu a oportunidade, né? Na geografia física. Obrigada, Valdir, sujeito do mundo, né? Sujeito brasileiro. E que está aqui conosco, né, em Goiás, como eu, que sou de Minas, né? Saí de Berlândia, vim para cá e a gente vem aprendendo com essa cidade que nos acolheu, com esse estado também que nos acolheu e que vem transformando nossas formas também de compreender o mundo. Estaria aqui conosco hoje também, né? Na verdade, eu tinha tratado do casal 20. Estaria aqui junto conosco hoje a vereadora Viviane Leão Especian, né? São convidados especiais, né? O casal 20, Valdir Especian e Viviane Especian. Mas, infelizmente, a Viviane não pôde estar conosco, mas a gente vai perdoar porque ela está num compromisso importante aqui para nós, da nossa cidade. Ela foi convidada pela deputada Adriana Corsi para estar em Goiânia, para discutir a respeito da gestão dos recursos públicos federais no nosso estado e no nosso município, né? Então, mas ela deixou um recado importante. Nós vou tentar se eu consigo passar aqui para vocês, ouvintes, o recado da professora Viviane, que fala sobre a nossa temática e também fala do que ela está fazendo lá em Goiânia, nos representando, né? Lutando pelos nossos direitos à cidade, nosso direito ao meio ambiente e pelo direito ao acesso aos recursos públicos. Vamos ver se a gente consegue. Professor Valdir, enquanto eu vou colocando aqui, como companheiro, né, esposo da professora Viviane, você podia só rapidamente falar o que ela está, onde ela está nesse momento? Bom, voltando à música, né, eu tenho o vinil do Beto Guedes com essa música. Vocês conheciam o Beto Guedes? Conhecia, Igor? Alessandra? Jamila, conhecia? Conhece, né? Beto Guedes é vivo, né? Passa uns problemas pessoais, mas ele fez parte do clube desse. A Viviane, ela está em Goiânia, está a caminho de Goiânia agora, e ela vai participar do lançamento do PAC para Goiás, né? Até onde eu sei, né? Os investimentos do governo federal exclusivos para o estado de Goiás. Então, o ministro de estado de Goiânia, e ela foi convidada, né, para representar enquanto partido, né, já que ela é vereadora nesse momento em Iporá, para representar o partido, o grupo, a própria condição dela dentro dessa estrutura de poder e de administração, né. Espero que ela traga boas notícias para Iporá. Eu não sei um montante de recursos, acho que são bilhões, se não estiver errado. Espero que esse recurso também chegue aqui em Iporá, né? Não sei com quais as benfeitorias, mas que esse recurso chegue aqui para nós, em Iporá, em região, né? Porque acho que a rádio, espero que a rádio seja ouvida em toda a região. A professora Alessandra sempre lembra para nós, é ouvida no mundo inteiro, né? A gente tem um ouvinte no mundo inteiro, que é uma web rádio. Vou tentar passar aqui, vou pedir aí para os auxiliares, a professora Alessandra, se estiver dando um microfone, se estiver interferindo muito no áudio, né? A gente para de passar e passa aqui o que é o mais importante. Acho que a professora Viviane agora, vamos ver se ela... Olá, bom dia, professora Paula, apresentadora do programa Socializando. Bom dia, ouvintes da Web Rádio CEPID Aplicação. Hoje eu estaria presencialmente com vocês, mas surgiu um compromisso
também não poderia faltar. Eu venho aqui trazer essas informações para vocês. No outro momento estarei presencialmente, mas é importante compartilhar com vocês a importância desse momento. E tem a ver também com o que nós vamos, que vai ser tratado. Então, a Viviane continua, né, e ela traz aqui informações importantes até desses montantes, Valdir. Estou em Goiânia para participar do lançamento do novo PAC. PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, o programa do governo federal, do atual presidente Lula. E esse programa ele vai trazer para o Brasil todo 1,6 trilhão de reais. Aqui para a área Goiás serão investidos 98,5 bilhões em várias áreas, como saúde, educação, e esses recursos estarão divididos em eixos. Eu gostaria de salientar, além da educação e da saúde, outros 2 eixos muito importantes e que tem a ver com o que está sendo tratado no programa, que é o eixo Água para Todos e também o Cidades Sustentáveis e Resilientes. Dentro do eixo Água para Todos, o novo PAC vai investir na revitalização das bacias hidrográficas. Então, preservando, conservando e recuperando áreas que foram degradadas, áreas de nascentes, matas ciliares dos nossos córregos. Então, nós estamos tratando agora no programa hoje, dia 21 de setembro, dia da árvore, início de primavera, e a gente tem uma preocupação muito grande com a questão das nossas árvores, né, da vegetação que tem se perdido a cada dia. O outro eixo, que é o Cidades Sustentáveis e Resilientes, também é importante. Dentro deles está a questão das novas moradias do Minha Casa Minha Vida. O governo federal está com 2 tipos de Minha Casa Minha Vida. O que atende as pessoas que moram na cidade e o que atende as pessoas que moram na área rural. E além da questão do Minha Casa Minha Vida, tem algo tão importante, porque os recursos serão destinados também para pensar a mobilidade urbana de forma sustentável, a questão do esgotamento sanitário, né, investimento no esgoto, a gestão de resíduos sólidos. E aí vem outra questão muito importante que nós temos aqui em Goiás, que precisa ser resolvida, e há muitos anos tem esse problema, que é a questão do lixão a céu aberto. Então, esse recurso também é destinado para investimentos nesse setor, de melhoria na coleta de materiais, né, dos resíduos sólidos, questão de implantação de coleta seletiva, melhoria dos aterros sanitários onde já existe. Então, e também aqui a gente tem a possibilidade de avançar na construção do aterro sanitário territorial. Então, é muito importante todo esse investimento no estado de Goiás como um todo. E a professora Viviane, né, nossa delegada também, ela continua explicando, né, o que ela vai trazer de novidade, né, dentro dessa discussão aqui para a nossa cidade. E como vereadora do nosso município, eu não poderia perder a oportunidade de estar lá representando o nosso município, mas colocando em horário junto, né, para que a gente possa buscar junto ao executivo municipal, para que ele não perca a oportunidade de estar conseguindo esses recursos, esses investimentos para Iporá. E terminando. Por esse motivo, eu tive que me ausentar do programa, coloco à disposição do que vocês precisarem estar aí. Gostaria de deixar um abraço a todos vocês, um abraço ao professor Valdir, que está aí com vocês, fazendo toda essa discussão sobre a questão do clima, a questão da primavera. Um grande abraço, muito obrigada e logo estarei presencialmente com vocês. Obrigada, né? Ela não está presencialmente aqui, mas já trouxe uma contribuição e tanto, né, professor Valdir? Queria comentar, antes a gente falar especificamente da temática nossa, né, discutir sobre a questão da primavera de Iporá, né, ou a primavera em Iporá. Gostaria de fazer algum comentário, Valdir, sobre esses investimentos, né? São investimentos de trilhões no Brasil e investimentos de bilhões no estado de Goiás. Paula, eu espero que o Estado brasileiro, né, a partir do governo federal e aí pelas unidades da federação e chegando nos municípios, consigam, de fato, aplicar esse recurso.
recursos cheguem para o município e seja aplicado da melhor forma possível, né? Como citadas duas questões, né? Uma delas, duas importantes para nós e tantas outras, que é a questão do lixão a céu aberto em Porá, que toda hora está pegando fogo, né? É um problema. E nosso manancial, né? Que é o Rio Santo Antônio, e que está cada vez mais desmatado, né? E cada vez mais ocupado, né? O Igor trabalha com isso, sabe disso. Cada vez mais ocupado por lavouras de soja, né? De commodities, que está retirando boa parte da vegetação. E isso compromete não só a qualidade da água, quanto a quantidade da água, que já é bem pouca na bacia do Santo Antônio, que é o nosso manancial. Então, eu espero que esse recurso, de alguma forma, consiga, com os anos, né, não é uma coisa automática, não se planta árvore hoje para ter sombra amanhã, com os anos isso devolva para nós uma condição melhor. Não se planta árvore para hoje, né, para ter sombra amanhã, mas se cortam árvores, né, para se ter sol o tempo inteiro na superfície, né, infelizmente. E muda a nossa paisagem, nossa primavera fica mais quente, né, nossa primavera fica mais seca, mesmo depois quando chove. E o tema de hoje, né, quer dizer, acho que depois a gente pode programar mesmo, a professora Viviane vir aqui, a vereadora, né, falar sobre isso, mas vamos começar, né, continuar também a nossa conversa aqui hoje pela manhã, porque é um tema que está ligado com o que a Viviane traz, mas algumas questões específicas para os nossos ouvintes compreenderem. A temática hoje, olha, a pergunta, é primavera, clima bom, tempo bom, dias difíceis no Cerrado, né? Só a temática, ela foi provocativa, são 4 palavrinhas, né, todas elas com conceitos diferenciados, que se complementam, mas são diferenciados. E a gente vai discutir isso no próximo bloco. Mas antes da gente passar para o próximo bloco, já passar para o Valdir, né, trazer as contribuições dele, nós vamos novamente ouvir mais uma música, um rock nacional, de uma banda brasileira, ícone dos anos 80, que faziam letras, né, músicas, faziam das letras das músicas uma forma de protesto. Analisavam a sociedade e faziam as pessoas pensarem sobre os problemas sociais, políticos, econômicos e, por que não, ambientais, né, problemas diversos. Eu falo aqui da banda de rock Os Titãs. Quem não conhece, né, Igor? Você não ouviu, mas você conhece, né? Porque faz sucesso até hoje. A música que vamos ouvir, então, ela gera diferentes interpretações. Ela fala de flores, flores despedaçadas, flores espalhadas. E, para mim, é uma música que retrata a destruição das coisas boas da vida e as consequências disso. Comparada à nossa vida em sociedade, ela trata da substituição do natural pelo artificial. Eu escolhi essa música, Valdir, por retratar meu olhar sobre a paisagem que vejo em Porá. Lembrei-me da retirada das árvores dos canteiros centrais e, no seu lugar, postes e toldos espalhados por aí. Lembrei do povo pelas ruas e dentro das suas casas, desalentados pelo calor de quase 45 graus na região, e dentro de casa, né, para aqueles que podem, que trocam, então, o ar natural, está muito quente, pelo ar artificializado, que são os aparelhos de ar-condicionado, né, que é mais, então, é a troca, né. Então, com vocês, para que nos ouçam, para que a gente possa problematizar o tema, né, Flores Titãs. Pronto. São 11h06 e voltamos novamente com o programa Socializando, um projeto da Web Rádio CEPI de Aplicação, em parceria com os projetos de extensão do Laboratório de Pesquisa, Extensão e Ensino de Geografia, o LAPEGEL, da UEG de Porá. O projeto Rede, Sociedade e Educação, Trabalho e Ensino de Geografia, e com o projeto do fortalecimento dos conselhos escolares e da democracia participativa na escola pública. Para continuar nosso bate-papo de hoje, né, pela manhã, e sobre a primavera, clima bom, tempo bom, dias difíceis do Cerrado, estamos aqui com o nosso convidado, o professor Valdir Especiano. E, professor Valdir, o tema de nossa manhã traz intencionalmente palavras importantes. Primavera, tempo, clima e Cerrado, né? Você poderia falar para a gente que está ouvindo, né? Porque aqui a gente, parte dos nossos ouvintes é a comunidade, os pais, as mães, os responsáveis pelos alunos da escola, né? Poderia falar para nós rapidamente qual a diferença e qual a aproximação entre essas palavrinhas? O que significa primavera, né? Mas o que significa primavera? Vai começar dia 23, né? Acho que é uma construção cultural que é primavera, né? Nós aqui no hemisfério sul, entre os trópicos, né? Então os pais estão vindo,
Iporá, boa parte do Brasil, ele está entre Trópico de Câncer e de Capricórnio. Trópico é uma linha imaginária, né? Se a gente pensar o planeta, pensar onde passa essa linha imaginária que divide o planeta em faixas. Então, nós estamos uma faixa entre os trópicos. Tem a linha do Equador, por exemplo, que ela passa lá no estado da Amapá, na capital da Amapá passa a linha do Equador. Lá. E temos 2 estados brasileiros que estão no hemisfério norte, Roraima e Amapá. Nós aqui em Roraima estamos no hemisfério sul, né? Estamos numa área tropical. Então, quando fala primavera, quando as pessoas elas imaginam as flores, para nós aqui é um pouco diferente, né? Essa ideia da primavera, quando a gente pensa num país temperado, é quando depois de passar a fase de inverno deles, né, que em outro momento é contrário da nossa aqui, a primavera é o tempo da abundância, né, das flores, porque a flor, por mais que a música do Titãs fala das flores, da morte e tal, mas a flor é vida, né? A flor é um ato, assim, às vezes, de desespero da planta para gerar vida, para gerar descendência. Então, pense nas orquídeas, por exemplo, elas florescem na seca, né? Quando está mais seco, a orquídea floresce. Quando a gente coloca fogo no cerrado, no meio daquela paisagem toda queimada, o ipê todo amarelo floresce. Então, estimula a florada. Então, mas são condições específicas para nós. Então, a ideia de primavera para nós aqui, para nós é uma passagem, é um tempo equinócio, né? Nós temos nessa data da primavera exatamente a mesma quantidade de sol e de escuridão ao longo de um dia, exatamente igual. Diferente, por exemplo, quando a gente chega lá no dia de verão, que é o solstícios de verão, que aí nós temos a maior quantidade de horas de sol que essa região do planeta, que nós estamos, no hemisfério sul, é exposta. Talvez a gente pudesse, você não podia ter sugerido música, eu gosto do mês de maio, do Almir Sater, né? O mês de maio fala dessa atmosfera de maio e desse momento que a gente vive. A nossa primavera é seca, né, Paulo? A nossa primavera, esse ano está atípico, deu algumas chuvas, mas é muito seco, né? Um ar seco, a umidade relativa do ar, ela geralmente nessa época do ano, ela fica menor que 15%. Então, se é seco, não tem chuvas, né? A paisagem vai ficando árida para nós aqui. E no cerrado, se a gente tivesse um cerrado conservado, é um momento muito bonito, né, no cerrado também, que aí a ideia para nós aqui de algumas flores desabrocham nesse sentido da vida. Mas ela não tem aquele mesmo sentido que tem na Europa, por exemplo, de que, de repente, no Japão as flores estouram, né, fica aquela paisagem bonita. Algumas sim, né? Por exemplo, os 4 tipos de peixe, por exemplo, eles têm essa coisa de aparecer as flores. Mas, fora isso, a primavera é isso para nós. Então, é um momento para nós de seca, dessa passagem da estação, e a gente caminha agora por uma condição de maior umidade. Então, quando a gente fala inverno, só para pegar o contrário, não pode imaginar que o inverno é o dia mais frio, começa quando começa o dia característico do inverno, que é o solstício de inverno. O planeta está resfriando, né? Então, um processo de resfriamento que tem a ver com a exposição ao sol, entendeu? E que o auge dessa menor exposição é o dia do inverno. A partir daí ele começa a aquecer. Isso para nós é bem típico, né? Porque o nosso inverno aqui é na festa de maio, né? As pessoas vão para a festa de maio e passam frio. O nosso inverno é em junho. Quando chega julho, as pessoas vão para a praia. Então, se a gente for olhar, por exemplo, quem está no sul do país, nós temos temperaturas mais baixas em julho, agosto, começo de junho também. Mas para nós aqui, julho já é praia. As pessoas vão para o Rio Araguaia. Para a gente tentar ver como é que é essa lógica de inverno. Agora, tempo bom depende de quem, né? Por exemplo, para muitas pessoas, numa grande cidade, tempo bom é esse tempo de sol, tal, vai parar, vai tomar uma cerveja, sombra não tem, tá? Fica lá nas árvores. Mas tempo bom para a agricultura tem um outro sentido. Se for o tempo para plantar, é preciso ter chuva, né? Se for o tempo de colher, é preciso ter sol, né? Então, depende da lógica do sentido. Um exemplo, assim, a gente fala que temporar invernou, né? Essa expressão usada, invernar. A Gerlânia está aqui, invernar no Nordeste, que ela morou, nasceu lá,
invernal é o tempo da chuva deles, né? Então, o inverno é o chuvoso. Então, a ideia de inverno para o nordestino é a ideia de chuva. Talvez essa expressão usada aqui em Goiás é por conta dos migrantes, né? Chegou, quando fica vários dias chovendo, invernou, entendeu? Então, invernou é porque está chovendo. E quem é paulista, por exemplo, como eu, as pessoas associam a ideia de frio à chuva. Sempre que tiver, se vai fazer frio, porque vai chover. Não necessariamente. Para nós aqui, nós temos frio, quando um pouco de frio que a gente tem, sem chuvas. Tempo e clima são conceitos diferentes. Pode continuar? Pode continuar. A Gemima está aqui, acho que ela é aluna da climatologia, né, Gemima? Vai fazer aula com a Paula, não correu de mim, não sei porquê. Mas eu gosto da Gemima, eu falei aqui com ela no começo do programa, até viajei com ela esses dias, passamos o final de semana juntos, em Porangatu, um puta calor, aliás. O conceito de tempo, as pessoas confundem. Nossa, eu não aguento mais esse clima. Não. As pessoas têm que dizer assim, que o momento é o tempo. Então, esses dias tem feito muito calor e um calor diferente em Porá, porque ele está um calor com um pouco mais de umidade. Eu morei no Mato Grosso do Sul, morei no Pantanal, e lá é um calor úmido, né? Então ele transpirava muito lá. Né? Então, no Mato Grosso do Sul, nessa época do ano, se transpira muito, porque lá chove um pouco mais que aqui. Então está um pouco diferenciando com essas chuvas que vem acontecendo, pelo menos em Porá. São chuvas isoladas, mas tem acontecido aqui. Então, tempo é o momento. Esse é o momento, está vendo? Agora está calor, mais tarde eu falo assim, ainda bem que refrescou. Então, isso é o tempo. Ou a gente imaginar a condição a noite é melhor. Então, essa é a condição de tempo. Quando eu falo clima, eu estou falando de uma outra condição. Estou falando que é a soma desses tempos. Quando eu sei que, por exemplo, que o mês de setembro, a característica principal do mês de setembro é ser seco, entendeu? Geralmente seco e muito calor. Então, todo ano eu já espero isso. Então, isso é clima. E esse clima, ele define uma escala também. Então, a gente pode falar, não, onde eu moro é mais tranquilo. O ouvinte vai falar assim, é mais fresquinho, eu moro em tal lugar. Então, depende do local. As pessoas falam que Jussara, por exemplo, deve ter ouvintes de Jussara é mais quente que aqui. Goiás é mais quente que aqui. Entendeu? A cidade de Goiás é a antiga capital do estado. Se a gente for a Barra do Garças, é uma cidade mais baixa que aqui, lá é mais quente. Barra do Garças, Garças e Pontal, né, na beira do Rio Araguaia ali, é mais quente que aqui. Então depende do local onde a gente está. Então, o clima, todos são clima tropical. Tá? Todas essas cidades, nós estamos em um espaço de clima tropical. Mas as nuances que acontecem, as diferenças, elas são pontuadas por essas questões, né? Ou um pouco mais úmido, ou uma temperatura um pouco mais elevada. Então, tempo é o momento, entendeu? O tempo, está vendo? Nesse ambiente que eu estou aqui, fala, aqui o tempo está ótimo, né? Nós estamos no ar-condicionado, a 20 graus aqui. Se a gente abrir a porta, a essa hora, possivelmente está com mais de 30 graus lá fora. Então, esse é o tempo, mesmo que seja um tempo artificial, né? Entendeu? Provocado pelo ar-condicionado. O clima, não. É a condição que a gente chama de sucessão habitual dos tipos de tempo, para falar o conceito. Então, quando esse tempo se repete várias vezes, eu falo, não, é isso que é o clima. E o clima está mudando, né? O clima não muda da noite para o dia, mas eu acho que é um outro tema que a gente pode falar, que é a questão desse clima mudando. E no Cerrado, para falar da outra palavra, entendeu? O Cerrado, só para os ouvintes, o Cerrado está acabando, né? Hoje estima-se que tenha 24% da área original. Se tem 24%, ele está menor do que a reserva que era prevista para ele. Porque se eu tenho uma quantidade de reserva em cada propriedade que é maior que isso, entendeu? De reserva legal e reserva permanente, nós já não temos mais isso. Haverá um impacto, já existe esse impacto. O primeiro impacto, o principal impacto, é a condição da quantidade de águas nos rios do Cerrado. O professor Altair Salles, um pesquisador importante do Cerrado, aposentado da PUC, ele fala que os rios do Cerrado estão morrendo. Não é o rio Araguaia que vai morrer da noite para o dia, mas o rio Araguaia é formado por um monte de artérias, de pequenas veias, se a gente fosse pensar no corpo humano. E as pequenas veias que abastecem o rio Araguaia estão secando. É só olhar aqui em Pará, não precisa ir longe daqui. Estão secando e elas que abastecem os grandes rios. Então, a tendência
a gente tem um comprometimento enorme em relação à água em curto tempo, e já temos, por conta da falta de conservação do cerrado. Do ponto de vista climático, ele tem que analisar, porque é um tempo maior. Analisar o clima é muito mais difícil ainda. Muita coisa, né, para a gente poder aprender, mas é isso mesmo. Eu gosto de usar a expressão de deixar a pulga atrás da orelha, né? A gente precisa pensar, colocar, massagear o nosso cérebro e pensar sobre o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, por meio de acesso fácil à ciência, né? O Valdir traz isso aqui para a gente. E para a gente poder pensar, né, volta a falar o nosso dia a dia. A nossa paisagem, Viviane está aqui, né, eu ia problematizada nesse sentido também, né. A nossa paisagem na primavera, com a destruição do cerrado, ela, menos romantizada ainda, a gente observa, né. Quando fala do lixão a céu aberto, o lixo queimando, quando a gente fala dos cortes de árvores, quando a gente fala dos rios que estão secando, a gente está falando de uma mudança no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, Valdir? Mas antes de falar, eu queria agradecer as pessoas que estão participando no chat, né? O Gleiber colocou ali, vamos ver se eu consigo ler o de cima. Ele falou alguma coisa sobre as cidades. Tem como voltar? Né? E aí eu quero agradecer aí embaixo, eu quero agradecer o Ale, a Ana, o Gleiber Marques, né? Eles estão sempre dando suporte para a gente participando do programa. A Gleiber fala, no nosso município, né, podemos perceber que grandes áreas de vegetação foram derrubadas para dar plantio à soja. Isso pode ser notado em toda a nossa cidade, devido ao aumento na poluição, pois podemos notar uma camada fina de poeira vermelha que fica sobre os veículos, calçadas e até mesmo dentro das nossas residências, né? Não é a transformação da paisagem. Quer dizer, nós temos mais, já são 11h19, e nós vamos, e continuando debatendo isso, o Gleiber já traz sobre essa mudança na paisagem, mas eu gostaria de ainda problematizar mais um pouco com o professor Valdir aqui outras questões. Até para a gente agora mesmo já chega ao final, né, Valdir, pela sua experiência, apesar de todas essas questões, né, a partir de todas as questões que você aponta, sobre a mudança da paisagem, sobre o Gleiber fala da questão da soja, do avanço da soja no cerrado, ele fala como isso interfere no nosso dia a dia doméstico, né, que são as poeiras, que vai interferir na saúde. Acho que você teve até um trabalhinho de TCC uma vez, falando sobre a saúde das pessoas, né, na cidade, em função da questão climática, né, ou da questão do cotidiano da cidade, de Porá. Então, minha pergunta, né, pela sua experiência como pesquisador das questões ambientais, como professor e experiente, né, nos lugares de luta dos direitos do acesso à terra, o Valdir terminou recentemente também um doutorado que trabalhou com agroecologia, né, no assentamento rural, com a sua experiência na área da educação, na área do alimento saudável na mesa, né, e pensando numa educação que realmente prepara as pessoas para transformar a sociedade, para que ela seja justa com todos e que ela preze pela qualidade de vida, e não apenas qualidade de vida para alguns, né, toda essa experiência, eu te pergunto, o que é preciso fazer para que a gente atinja esse modelo de sociedade? A gente está falando de grandes problemas. A gente está falando da chegada da soja, a gente está falando da poda das árvores, a gente está falando do tempo artificial, da necessidade do tempo artificial para que as coisas fiquem boas, né? Para que a gente consiga ter o mínimo de qualidade em poucos instantes de vida nossa aqui dentro do estúdio da rádio. Mas o que é de fato que a gente precisa fazer, né, para que a gente atinja um modelo de sociedade em que a qualidade de vida, que a gente possa transformar essa nossa paisagem menos árida para algo mais bem aos nossos olhos, a nossa vida? Educação. Se a gente fosse fazer um comparativo, né, a Europa passou por 2 guerras reconhecidas, né, mais as cruzadas, né, que é mais antigo. A Europa passou por, mais que uma vez foi destruída, e hoje parece que eles chegaram num patamar melhor de entendimento das pessoas, parece, porque agora estão negando os migrantes que estão chegando lá, né? Então há uma xenofobia às pessoas que chegam na Europa, porque é uma ameaça à qualidade de vida europeia. No mundo, se for pegar um espaço fora, né, onde se vive melhor, né? Vive melhor nos Estados Unidos, se vive bem no Canadá, se vive bem no norte da Europa, se vive bem no Japão, mas com uma área contínua, a Europa. Então, investir em educação. Terça-feira eu falei na rádio, no programa da Viviane, que
a racionalidade capitalista ela é uma racionalidade do lucro imediato. Nós estamos nesse meio. As pessoas elas estão incorporadas por essa racionalidade do lucro imediato. Então, no caso da transformação do cerrado e o plantio, né, de lavouras, de commodities agrícolas, commodities é aquilo que a gente exporta, né? Isso é um commodity mineral. Então, quando a gente exporta a soja, hoje cerca de 60% da soja estima-se é exportada in natura, né? Nós estamos exportando água, nós estamos exportando solo. In natura, ou seja, nada é transformado aqui, então não gera tantos empregos como se prevê. Mas é uma racionalidade do lucro imediato, é uma racionalidade completamente capitalista. Aí eu fiz a seguinte pergunta: o que essas pessoas que têm hoje as áreas para plantar vão deixar para os seus filhos e netos? Eu sei que eu não vou ficar durar sempre aqui nesse planeta. Daqui a pouco eu vou partir dessa para melhor, entendeu? Espero. E vão ficar, entendeu? Eu tenho meus filhos hoje, não sei se eu terei netos, mas as pessoas que têm essa rede, né, de netos, filhos, a herança que eles vão deixar são só os bens materiais. Os bens materiais são o seguinte: uma grande casa, apartamento, caminhonete, coisa parecida, ou eles vão deixar uma condição melhor de vida para os seus netos, para os seus bisnetos, talvez eles não estejam. Talvez, se a pessoa parar para pensar nesse sentido, essa racionalidade capitalista do lucro imediato, ela possa mudar um pouco. Então, só que isso só vai mudar com a educação. Só vai mudar com uma educação que, de fato, seja humanista. Entendeu? Uma educação que, quando os jovens, as crianças estão aqui na escola, não sei quem está ouvindo, é saber que a educação não é para tornar ninguém rico, entendeu? Como as pessoas pensam. Ninguém está fazendo geografia para ficar letras, para ficar rico, entendeu? Tem pessoas que acham que vai fazer um curso superior e ficar rico no outro dia, assim que se formar e pegar o diploma. Já são ricos. A educação é para conhecimento, né? A educação é para tentar viver num mundo melhor, para transformar a realidade do mundo. Porque o planeta é um só. Ainda que queiram algumas pessoas morar na Lua, morar em Marte, ainda não foi provado que é possível morar. E nós, aqui, os pobres mortais, não vamos morar em Marte, tá? Então, se alguém não acredita nisso, nós não vamos. Não haverá tempo nem espaço para nós, porque nós somos pobres mortais. Então, o planeta é esse. Acho que o caminho é a educação, mas uma educação que visa isso. Não uma educação, essa educação avaliadora que existe hoje. Tudo é avaliação. Todo professor tem que fazer avaliação. Não, uma educação que o professor tenha tempo de conversar com os alunos. Uma educação de ter um colégio de aplicação que é de tempo integral, que eu não fique preocupado o tempo todo passar uma quantidade de conteúdo que o aluno não vai pegar nada. Uma educação que o professor possa sentar debaixo da árvore aqui e conversar com os alunos sobre a importância de temas que vai ficar guardado. E criança guarda isso. Criança captura isso. Não é uma educação imediatista. Essa educação imediatista bancária, ela não vai resolver o nosso problema. A gente, se receber esse aluno da UEG, porque a educação superior está caindo, entendeu? Que procura, esse aluno já vai vir moldado, né? Então, é fundamental o trabalho de vocês. Né? Então, fundamental. Acho que o professor, nas séries iniciais, deveria ser o professor melhor remunerado na educação. Então, eu vejo que a educação, resumindo a educação para tentar pensar um mundo melhor. Mas, agora, quem está mediando a educação no Brasil são grupos desses da racionalidade capitalista imediata, ou seja, do lucro imediato. São bancos, entendeu? São grandes empresas, são conglomerados que ficam ditando as regras da educação. Quem tem que te dar a regra da educação é a comunidade. São os professores, são os pais, são os alunos. Entendeu? É esse que tem que ditar a regra da educação e não alguém que nunca pisou o pé em Corá e que possivelmente a educação está seguindo a cartilha desse sujeito. Infelizmente, essa é a educação que eu espero e que nós não temos. E o Valdir termina a última fala dele aqui, responde a minha pergunta, né? E como a comunidade escolar pode começar a fazer para estimular essas mudanças, né? Lutando por essa educação. Nós já estamos caminhando para o final, daria outro debate, né? A gente tem outras demandas, a professora Alessandra também tem outras demandas, ficaremos aqui mais tempo se tivesse. Mas aí só falando, né, Valdir, esse espaço aqui, acho que reconhecer esse trabalho da Alessandra, eu estou aqui, chamo vocês, para poder fazer essa educação diferenciada mesmo, né? Essa educação que liberta, que faz a gente pensar, que ela não vai ser cobrada numa ficha de avaliação, mas que ela vai fazer parte, né, da nossa memória e da nossa mudança de postura diante dos problemas, né? Então, eu já vou encaminhando aqui para o nosso final, o nosso programa termina, né, por volta das 11h30, te agradecendo, Valdir, né,
a sua participação, por você estar aqui e contribuir conosco. Quero que você mande nosso abraço para a Viviane, que falou conosco também, trouxe as contribuições. A gente espera muito que esses bilhões, uma parte chegue aqui em Porá, né, que chegue de alguma forma, não, de muitas formas em Porá, que traga mudanças na nossa vida, na nossa paisagem, né, que traga esperança para o povo trabalhador, né, de dias melhores e trabalhos melhores e desenvolvimento social sustentáveis melhores, né. Então, com você a palavra final, aí eu vou deixar os informes, mas nós vamos terminar depois com música. Bom, obrigado pela oportunidade, Alessandra, meninos da UEG, né, Paula, os ouvintes. Eu estou preocupado, né, eu fico com o pé aqui e o pensamento lá no meu filho que eu tenho que pegar, né? Não poderia ficar até mais tarde sem problema nenhum. Bom, muito obrigado pela participação, estou à disposição da escola, da rádio, do programa. Se eu puder contribuir em alguma outra oportunidade, estaria à disposição, né? Parabéns pelo programa, acho que é importante, né, a gente tentar fazer com que a notícia chegue para as pessoas e que ela possa ser contestada, né? Eu estou prontamente a ser contestada. Quem quiser vir debater comigo, o que eu falei, não tem problema nenhum debater com ninguém. Porque a gente hoje vive, eu brinquei ali na rua, ali, eu estava vindo para cá com o professor hoje, eu vou ali contar umas mentiras no programa. Falei brincando, é lógico, porque hoje tem muito mais valor a mentira que chega por nossos celulares, entendeu, do que a verdade. Eu estou tranquilamente pronto a debater qualquer coisa que eu tenha dito, em qualquer tema, aliás, que eu possa ter algum domínio para discutir, né? Sobretudo na área de geografia, que acho que dá para a gente discutir. Vou dar um exemplo para terminar para vocês como o mundo ele é desigual e estranho. Esse dia surgiu um vídeo na internet, eu fui ver se era verdade ou não, acho que é verdade, do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, comprando uma loja de agroecologia. É um ministro que está acusado, tem processo na justiça, hoje ele é deputado, né? Então ele tem um foro privilegiado não quer dizer impunidade, né? Ele foi pego comprando produtos de agroecologia. Ele é um cara que está sendo acusado, né, por alguns processos contra ele, de liberação ilegal de desmatamento. Ele, dentro da ideia do Ministério, não, ele sozinho, eu acho que foi o sujeito que mais liberou veneno no Brasil. E aí o bonito vai comprar agroecologia, entendeu? Vai comprar produtos sem veneno. Então, quais de nós aqui, porque é caro, né? Não é barato, quais de nós temos acesso a produtos sem veneno? Mas quem é rico libera o veneno e quer que a gente consuma veneno. Entendeu? Então, essa é a ideia que eu falo do lucro imediato, do pensar só hoje, é que talvez tenha que mudar. Eu espero que mude, tem que mudar com as pessoas, né? Quem muda as pessoas. E por fim, Paula, a gente não deu tempo de tratar sobre questões de mudanças climáticas, né? Que a gente ia tratar de tempo. Eu tenho a dizer o seguinte, a gente deveria se preocupar muito mais com as mudanças ambientais locais do que aquilo que é distante de nós. É lógico que a gente tem que se preocupar, mas se a gente se preocupasse, o que está acontecendo com o Tamanduá, o que está acontecendo com Santo Antônio, quais são as árvores que estão sendo cortadas na área urbana de Porá, o que está transformando nas margens do rio Paiapó. Então, se nós conseguirmos nos preocupar com as questões locais, com questões ambientais locais, a gente está contribuindo muito com questões em outras escalas. As outras escalas são distantes de nós, a gente não consegue alcançar. E dá a impressão que nunca vai nos atingir porque é distante. Bom, obrigado pela participação, eu tenho que ir embora mesmo, por uma questão pessoal, tenho que pegar meu filho. E é isso, obrigado, estou à disposição. Alessandra, Paula, espero ter contribuído. E eu falei brincando da Gemina, tá? Eu gosto muito dela. Obrigada, Valdir. E educação, né? O que a gente está fazendo aqui é socializando a educação. A educação ela tem que ser socializada, não deve ficar compartimentada só dentro do ambiente da escola ou dentro da universidade. O que a gente sabe, a gente tem que compartilhar e o outro aprender e a gente poder aprender junto. E terminando o nosso programa, deixar os informes, né? Que dia 1º de outubro vai ter eleição para o Conselho Tutelar aqui, né? No Brasil, acho que no Brasil todo, só no estado do Brasil todo. Então, vamos participar, isso é importante. Em breve, a escola também mobilizará a comunidade para uma nova composição dos conselhos escolares. E no próximo dia 28, o programa Socializando será coordenado pela professora Alessandra. Não estarei presente, estarei em Goiânia por motivo de saúde, né? E ela vai coordenar o programa com o tema
as cores da Bíblia. E os convidados serão o psicólogo Públio e a enfermeira Nara Núbia, né? Isso, da Secretaria Municipal de Saúde daqui de Corá. Agradecemos a todos os ouvintes, agradecemos a nossa equipe que está aqui, todos os colegas, agradecemos o professor Valdir, e vamos terminar com música, né, para refrescar o nosso dia, pelo menos, com boa música. Terminamos o programa com a música Espera a Primavera, de Nando Reis, de 2020. E até o próximo programa. Bom dia a todos.